Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometer. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometer. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus.
Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que estamos juntos mais uma vez nesta manhã de domingo. Eu quero neste momento te desejar boas-vindas a esse tempo de meditação na Palavra de Deus, no texto sagrado. Nós ainda estamos em isolamento social, por isso estamos gravando e mandando, enviando até você aquilo que vai edificar o seu coração e a sua vida, a Palavra de Deus. Você que está em casa, no trabalho, no seu veículo, onde quer que seja, junte-se a mim neste momento de culto e vamos pensar um pouco na Palavra de Deus. Para a nossa meditação nesse dia de hoje, eu quero chamar a você para lermos juntos o Salmo de número 51, versículos de 1 a 13. Diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Oremos. Pai, nós oramos do seu nome, porque cremos que o Senhor está presente entre nós e em nós. E agora, quando a tua palavra é lida, pedimos que o teu Espírito Santo venha nos fazer saber a mensagem que o Senhor tem para o nosso coração nesta manhã deste dia. Oramos na completa e total dependência, por isso fazemos em nome de Jesus. Amém. Quero conversar com você nesse dia de hoje, nesta manhã de domingo, sobre a confissão dos pecados e o perdão divino. Como você viu, a base que nós tomamos para a meditação é o Salmo de número 51. E esse salmo, mais uma concepção literária de Davi, nos faz refletir um pouco sobre os nossos pecados e a nossa relação com Deus. Davi caiu em pecado de adultério, e como um abismo chama outro abismo, ele ainda foi levado a mentir e enganar e manter ou cometer um homicídio em função do seu pecado. Mas como se tivesse humildade para reconhecer o seu erro diante de Deus, ele foi perdoado. Mas até o fim da sua vida, ele sofreria os efeitos daqueles minutos de prazer pecaminoso. Quero te chamar a atenção para esta reflexão nesta manhã. Davi, um homem segundo o coração de Deus, nós vamos daqui a pouco entender melhor quem era Davi. Eu quero trazer aqui algumas informações nesse sentido para você. Conversaremos sobre esses pecados de Davi, sobre as consequências desse pecado e sobre a intervenção de Deus na vida de Davi depois do momento do seu pecado. E isso vai nos levar a pensar sobre a oração do pecador arrependido. E, finalmente, o compromisso desse perdão
ou diante do perdão alcançado por Deus. Então, quem era Davi, pastor? Veja bem, Davi, em primeiro lugar, ele era um homem ungido, um jovem pastor, filho de Jessé, que foi ungido rei em lugar de Saul. Aí nós já vamos ver que Deus faz uma escolha específica, lá no capítulo 16 de 1 Samuel, você vai constatar isso. Ele, no versículo 13 do capítulo 16 de 1 Samuel, na parte A, nós fazemos essa constatação. E após a sua unção, na parte B do versículo 13 do capítulo 16 de 1 Samuel, você vai ver que o Espírito de Deus, que é santo, o Espírito Santo, empossa, ou toma posse da vida de Davi. A partir daquele momento, da sua unção, a vida dele não é mais a mesma. Ele se torna, e aí eu falo da segunda característica de Davi, estamos falando quem era Davi. Em primeiro lugar, ele era um homem ungido. Em segundo lugar, um homem corajoso. Cheio do poder do Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele foi protagonista de uma história considerável. Uma história até mesmo considerada impossível. Um menino com uma pequena funda e uma pedrinha vencer o gigante, que era o melhor dos guerreiros dos filisteus. Ele venceu aquele gigante, campeão dos filisteus. 1 Samuel capítulo 17, versículo 50, você vai ver isso aí. E ele fez tudo isso porque o Espírito de Deus habitava nele. Em terceiro lugar, sobre quem era Davi, ele era também um homem cheio de temor de Deus. Não obstante a sua oportunidade de tirar a vida do seu perseguidor mortal, Saul, ele poupou a vida dele por respeitar a unção de Deus que havia sido posta sobre o rei. Observe que o temor de Davi, o fato dele temer a Deus, ele esteve com o rei Saul nas suas mãos para matá-lo, mas ele não o fez por qualquer outra razão, senão a de saber que ele era um homem escolhido por Deus. Ele tinha a unção de Deus, muito embora ele não estivesse temendo a Deus, mas Davi respeitou a unção de Deus que estava sobre aquele rei. Em quarto lugar, Davi era um homem escolhido por Deus. O Salmo 89, no versículo 3, você faz essa constatação. E lá diz assim: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Sim, Davi era um homem segundo o coração de Deus e de Israel. Esse moço, que possuía tantas características bonitas, interessantes como essas que eu acabo de enumerar, eu enumerei 4 aqui apenas para a gente ter uma ideia de quem era Davi, de fato. Tem muita coisa, muito mais informação do que isso sobre ele nas Escrituras. Mas esse moço comete muitos pecados. Ele sendo um homem segundo o coração de Deus, sendo uma pessoa escolhida por Deus, sendo um homem ungido, um homem corajoso, e ele comete pecados. E eu quero pensar com você como nosso tema nessa manhã de hoje é a confissão dos pecados e o perdão divino. Estamos estudando a conduta ou as condutas de Davi. Ele era essa pessoa que tinha muitos pecados. E nós precisamos de entender o significado do Salmo 51, por que ele escreve. E para isso, então, é indispensável que nós meditemos sobre o capítulo 11. Olhe bem, de 1 Samuel, de 2 Samuel, melhor dizendo, no capítulo 11, nós precisamos de entender lá, para a gente entender que nós vamos ver que o homem que matara Golias, ele foi derrotado pelo pecado da concupiscência. Muito embora eu disse agora há pouco que ele era um homem corajoso nas batalhas, mas tão corajoso, tão valente que ele era, e ele foi derrotado por uma coisa aparentemente minúscula, mas de grande relevância, que é o pecado da concupiscência. Ele foi pego exatamente aí. Então, alguns pecados de Davi, eu quero enumerar aqui para que a gente possa conversar. O primeiro deles é 2 Samuel 11, versículos 1 e 2, nós vamos ver ali o pecado da ociosidade. Enquanto o exército de Israel estava na batalha, Davi repousava em Jerusalém. Isso é ócio.
né? Ele deveria estar na frente de batalha. Ao invés de orar e vigiar pedindo a Deus que guardasse os seus soldados e os capitães, ele os deixou vencer, ele deixou-se vencer pela ociosidade, passeando no terraço da casa real. Olha isso, comodidade. E é exatamente de lá que nós vamos ver mais adiante o segundo pecado que Davi comete. Ele estava lá no terraço do palácio real e você vai ver ele cometer o pecado da cobiça. Porque de lá do terraço ele tem a atenção atraída para uma mulher bonita que desperta a lascívia, o desejo pecaminoso. De lá ele consegue enxergar e o pecado da cobiça domina a carne dele, né? Ele foi atraído e foi engodado pela sua própria concupiscência, como o apóstolo Paulo escreve em Tiago, no capítulo 1, versículo 14, né? A cobiça é um problema, é o desejo intenso, é o apetite sexual desordenado, foi o caso dele. E se a concupiscência conceber, ela dá a luz ao pecado. Assim escreve Paulo, aliás, Tiago escreve, na referência anterior também, não Paulo, mas o apóstolo Tiago escreve no capítulo 1, no versículo 15, ele vai dizer que a concupiscência, ela dá a luz, ou se ela conceber, se ela acontecer, ela dá a luz ao pecado. O terceiro pecado de Davi, então, como consequência da sua cobiça, é o adultério. Primeiro, ele tem o adultério tentado, né? Ele deu lugar à tentação. Ele olhou, depois mandou perguntar o nome da mulher e, por fim, ordenou que fosse ela trazida até o palácio real. E nesse ponto, a concupiscência já houvera concebido, como Tiago escreve no capítulo 1, no versículo 15, como eu acabei de dizer. Primeiro ele deseja, depois ele concretiza a sua intenção pecaminosa. Em segundo lugar, o adultério é vencido, ele é consumado. Naquele momento, Davi deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Olhe bem, 1 Samuel 13, versículo 14. Ele passa a cumprir a concupiscência da carne, ele consuma o ato, né? O homem que matara um leão, um urso e um gigante foi derrotado pelo pecado sexual. Simples assim. E convém lembrar que, além do sexo, o poder e o dinheiro são outros meios usados para derrubar o homem de Deus. Essa é uma vertente. Né? O ser humano é frágil, ele é fragilizado à medida que a sua cobiça, ou o pecado da cobiça, aflora, ou à medida que esse pecado vai crescendo, ele se torna uma crescente na mente do ser humano, ele se torna um ser humano fragilizado. O quarto pecado que Davi comete é o pecado do homicídio, que era também um crime, né? Tudo isso. Já morto espiritualmente, ele arquiteta um plano diabólico. Olha o que vai acontecendo a partir daí. Eu enumero aqui algumas condições para que o pecado do homicídio acontecesse, alguns passos. O primeiro passo é a astúcia, né? Sabedor de que a mulher estava grávida, Davi chama Urias e ordena que ele vá para casa a fim de deitar com a esposa, pois assim ninguém ficaria sabendo que o filho gerado era fruto do pecado do rei. 2 Samuel, capítulo 11, versículos 10 e 12, você vai ver exatamente esse texto aí. Né? Ele haver concebido o pecado com aquela mulher, com a mulher do seu soldado, ele ordena, dá folga para o soldado, para ele ir para casa, para que ele tivesse o contato com a sua esposa, e ela, que já estava grávida de Davi, ele tenta esconder esse pecado através dessa armadilha. E Urias, o soldado, ele vai obedecer às ordens do rei. A segunda consideração que eu quero fazer, que ele estava a serviço do diabo. O rei enviou uma carta pelas mãos do próprio Urias, endereçada a Joabe, instruindo que pusesse Urias no lugar mais perigoso da batalha, para que fosse morto. Como Urias era um servidor fiel, não violou a carta. Se tivesse feito, teria visto que levava a própria sentena de morte para Urias. Davi arquiteta esse plano, para que
o marido da mulher a qual ele desejou, e ele coabitou com ela, ele fosse colocado na linha de frente da batalha para que ele viesse a ser morto pelos inimigos. E assim ele faz, ele manda a carta, manda a ordem escrita para o general, para o comandante do exército, para que assim o fizesse, e ele cumpriu, por ser uma ordem do rei. E a terceira condição que eu coloco aqui é a sua insensibilidade. Ao saber da morte de Urias, o rei cinicamente manda que se dissesse a Joabe a seguinte coisa. Você vai ler isso em 2 Samuel 2,25. Não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Ele ainda faz isso de uma maneira insensível. Ele fala para Urias para Joabe, né? Para Joabe, que a morte era comum. Podia acontecer isso com qualquer um. Estava no fronte de batalha, então qualquer um poderia morrer. Como se não bastasse, Davi ordena que se buscasse a viúva para ser a sua esposa. Ato seguinte, ele faz isso. Em 2 Samuel 2, versículo 27, você vai ver isso. Quando um homem de Deus chega a esse ponto, é sinal de que a sua consciência já está totalmente cauterizada. Paulo escreve sobre isso a Timóteo, sobre os acontecimentos dos últimos tempos, que as pessoas teriam a mente cauterizada. No capítulo 4, versículo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo, ele fala disso, sobre os pecados dos últimos tempos, sobre a forma de agir dos seres humanos nesses tempos de hoje. Como Davi aqui, ele tinha a mente cauterizada. É a mente que ignora o pecado, ela considera o pecado coisa comum. Pois bem, aprendemos quem é Davi, falamos dos seus pecados, dos seus erros. Eu quero te chamar então para vir comigo pensar um pouco sobre as consequências desse pecado cometido por Davi. Primeiro, foi a perda da comunhão divina. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele perde de um momento para o outro a presença divina, a ação de Deus sobre a sua vida. Ele desvia dos caminhos de Deus, ele então perde a comunhão com Deus. Segundo lugar, o afastamento do Espírito de Deus da vida dele. Davi experimentou quão terrível é viver afastado do Espírito Santo. Versículo 11 do Salmo que nós lemos, o Espírito de Deus é santo. E ele, naquele contexto, não permanecia nas pessoas. Vale lembrar aqui que no Velho Testamento o Espírito Santo entrava e saía, né? Você vai ver a expressão, a oração, né, dizendo assim, não retire de mim o teu Espírito. Olhe bem, no Novo Testamento o Espírito Santo é presente, ele é permanente na vida da pessoa, mas quando a pessoa comete pecados, comete erros, esse Espírito Santo, ele não compactua com o erro, mas ele está próximo da pessoa, convencendo essa pessoa, e esse é o papel do Espírito Santo na Nova Aliança, no Novo Testamento, convencer o homem do pecado, da justiça e dos juízos de Deus. Ele permanece próximo, a Bíblia diz que ele anela, que ele chora por nós com gemidos inexprimíveis. Ele não afasta, ele não ausenta, melhor dizendo. Ele não participa dos atos pecaminosos do ser humano, mas ele está sempre junto com ele, dizendo, olha, não faça isso, não faça aquilo, você errou, você pecou, arrependa-se. Esse é o papel do Espírito Santo nesse tempo da graça. Então, meus irmãos e amigos, as consequências desse pecado foram drásticas na vida de Davi. E por fim, em terceiro lugar, os escândalos. Quando pratica o pecado, Davi resulta em escândalo. O pecado leva ao escândalo e reveste de maior gravidade. Por isso, Jesus vai afirmar em Mateus 18, versículo 7, o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Davi escandalizou o nome de Deus. Esse foi uma consequência do seu pecado. Quando nós caímos em erro, nós estamos comprometendo o Deus que nós servimos. E por fim, então, eu quero te levar a pensar sobre a intervenção de Deus. Deus envia um profeta para repreender Davi. O profeta Natã,
foi enviado ao rei com uma mensagem em forma de uma parábola. O profeta narrou a Davi um fato revoltante envolvendo um certo homem que cometera uma grande injustiça. Você vai ver isso lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo de 1 a 5. E o rei, ao ouvir o profeta Natã com aquela parábola, essa é uma parábola do Velho Testamento, viu? Não só Jesus falou por parábolas, mas aqui você vai ver o profeta Natã, quando ele aborda Davi, ele fala por uma parábola e desse homem que cometeu uma grande injustiça. Ao ouvir Davi, aquela história, ele vai dizer assim, vive o Senhor que é digno de morte. Esse homem que fez isso, 2 Samuel 12, 5, ele vai dizer, esse homem da parábola citada pelo profeta, ele vai dizer, esse homem merece morrer. A coragem do profeta nessa hora, e a segunda coisa que eu abordo aqui, sobre a ação de Deus, sobre a intervenção de Deus na vida de Davi. Primeiro envia o profeta, e o profeta fala dessa parábola, e Davi fica indignado e fala, olha, o Senhor é digno, esse homem é digno de morte, de morrer, esse homem que fez isso. Aí o profeta, então, o homem de Deus, porém, chega para ele com firmeza, olhando nos olhos de Davi, e diz para ele, olha, tu és esse homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, a Urias, o Eteu, feristes a espada e a sua mulher tomaste por sua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Em 2 Samuel 12, versículos 7 e o 9, você vai ver isso lá. E aí vem a sentença divina. A intervenção de Deus é tão grande sobre a vida de Davi, porque Deus mesmo o sentencia, né? Ali mesmo, sem burocracia e protelação, o profeta proferiu a sentença de Deus contra o rei Davi. Eu quero aqui fazer uma consideração de que o profeta de Deus, quando ele fala em nome de Deus, ele tem autoridade de Deus. E o profeta Natã, ele foi exatamente essa pessoa. Quando ele aborda Davi, depois do seu ato pecaminoso, depois da atrocidade que ele comete com o soldado Urias, ele fala com ele, então vem agora para você a sentença divina. Primeiro, não se apartará a espada jamais da sua casa. Primeira consequência. E foi realmente isso que aconteceu. O filho que nasceu daquele adultério morreu. Se você quiser confirmar isso, em 2 Samuel 12, 14, você vai ler exatamente isso. As desgraças não pararam por aí. Você vai ver outras mortes acontecendo, a rebelião dos seus filhos. E Adonias também nem foi morto à espada, mais adiante. Enfim, em segundo lugar, de sentença, o profeta vai dizer para ele, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. 2 Samuel 13, versículo 11, na parte A. E aí você vai ver que Absalão, filho predileto de Davi, adulterou com as mulheres do próprio pai, em plena praça pública. Você já tem noção, você tem dimensão do que é isso? Veja, 2 Samuel 16, 21 a 22, você vai constatar esse triste fato. Como se não bastasse, a filha do rei foi estuprada por um dos seus irmãos. Olha quanta consequência do pecado, não é verdade? 2 Samuel 13, 10 a 15, você vai ver essa história do estupro lá. Tudo isso para que Davi pudesse entender que a sentença, a consequência do pecado que ele cometera lá atrás foram drásticas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu reinado, sobre a sua dinastia. Então, eu quero finalizar com você valorizando aqui a oração do pecador. O nosso tema do qual nós estamos discorrendo nessa manhã de hoje é a confissão dos pecados e o perdão divino, E depois do pecado vem a intervenção de Deus, com o objetivo de quebrantar o coração de Davi, repreendido então por Natã, devido ao gravíssimo pecado. Davi não se fez de inocente. Aqui eu quero conversar com você sobre essas características positivas de Davi. De imediato ele confessou, pequei contra o Senhor. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, a parte A do versículo, você vai constatar isso aí. Ele confessa o seu pecado.
Nós vamos aprender lá com Salomão, né, filho de Davi, mais tarde, quando escreve Provérbios e Cantares, escreve alguns salmos, escreve também o livro de Eclesiastes. Ele vai dizer lá, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A súplica, então no Salmo 51, Davi começa por suplicar a Deus por misericórdia. Olhe bem, coração quebrantado agora. Ele não procura desculpa alguma para justificar o seu ato. Antes, ele roga ao Senhor que ele apague as transgressões segundo a benignidade e a misericórdia divina. Ele ainda implora que o Senhor lave da terrível iniquidade e purifique do hediondo ou do horrendo pecado. Versículo 2, você vai ver isso. A seguir, no versículos 3 e 4 dos Salmos, ele confessa o seu pecado. Amargurado, ele confessa reconhecer as suas transgressões, pois o seu pecado está continuamente diante de si. A sua memória ficou impregnada do seu erro. Ele reconhece e confessa: contra ti tão somente pequei, e fiz o que era aos teus olhos mal. Versículo 4, na parte A, você está vendo isso aí. O que concluímos dessa passagem, então, é que quando alguém peca contra Deus, Deus jamais terá o culpado por inocente. Mas quando nós confessamos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Aí Davi, então, ele clama pela restauração. Ele conhecia o poder purificador do sangue de Jesus, mas sabia que quando alguém era considerado imundo por ter tocado num cadáver, Números 19, versículo 6, você vai ver isso, ou num leproso, Levítico 4:4, precisava de acordo com a lei para passar pela cerimônia da purificação, no qual o sacerdote tomava um molho de isopo, molhava na água da separação, né, e espargia sobre o transgressor. Assim Davi considerava-se então imundo, muito imundo, e precisava de passar por esse processo. Interessante que na Nova Aliança, nós vamos aprender lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 24, né, a Nova Aliança, né, o sangue de Cristo purifica as nossas consequências dos nossos pecados, das nossas obras mortas, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7, você vai ver o apóstolo escrevendo, né, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Então Davi ora, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele anelava pela purificação interior e por um espírito reto. Versículo 11, ele vai dizer: não me lances fora da tua presença. Davi arrepende da sua transgressão e confessa, e ele teve o verdadeiro arrependimento eficaz. Ele sentia falta da presença de Deus e por isso ele clama: não retires de mim o teu Espírito, o Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, nós deixamos de ser espirituais e passamos à condição de meras criaturas. E por último, ele diz na sua oração, versículo 12: torna a dar-me a alegria da salvação. Como Davi havia perdido a alegria da salvação, agora ele clama ao Senhor para que restitua essa bênção perdida. Quantas pessoas têm perdido a alegria da salvação? Quantas pessoas que às vezes pelos atos pecaminosos já não têm mais a mesma alegria de estar na presença de Deus, já não têm mais o mesmo prazer de ir à casa de Deus? Troca essa bênção da comunhão por uma série de outras coisas. Quantas pessoas que às vezes por estar com a mente cauterizada, como Davi estava, já não reconhecem mais aquilo que cheira mal às narinas de Deus, que é o pecado? Nós estamos vivendo num tempo que as pessoas são tão materialistas, são tão antropocêntricas, pensam tão humanamente, que às vezes não se importam com as coisas de Deus, dando mais importância aos seus próprios desígnios, às suas próprias conclusões, ao seu próprio conhecimento. Muitos se estribam, às vezes, naquilo que sabem, que são, que representam. Davi
ele desce do salto, ele se coloca nivela com o pó, ele se arrepende, e aí ele volta a ser aquele homem segundo o coração de Deus. Quando um servo de Deus cai, principalmente em se tratando de um líder, o diabo e os seus demônios se alegram. Entretanto, quando o Filho de Deus arrepende sinceramente, o Senhor entende e estende sobre ele o manto do perdão e a alegria do céu, porque um pecador se arrepende. Toda vez que um pecador se arrepende, os céus se alegram. O coração contrito alegra a mente e o coração de Deus. Que Deus te abençoe. Que nós possamos, nesse dia de hoje, fazer a oração de Davi. Que possamos pensar como Davi, depois de haver entendido que a misericórdia de Deus ainda estava sobre a vida dele, ainda havia tempo, ainda houve tempo para Davi. Ele se arrepende, confessa o seu pecado, e ele busca a Deus de todo o coração. Deus o perdoa, Deus o abençoa, e a sua descendência vai gerar o Filho do homem. Da descendência de Davi nasce Jesus, o Salvador do mundo, aquele prometido de Deus. Da descendência de Davi, Maria e José concebem e dá à luz, o Espírito Santo concebe e dá à luz, gerado em Maria, do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Finalizamos aqui dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás.